Oi, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Gil Moraes e para você que estava aí surfando pela internet, procurando um canal ali onde você pudesse se espelhar, se inspirar, a melhorar a tua situação financeira, tu caiu aqui, ó, no canal Investidor Essencialista. Nesse canal a gente vai se atentar exatamente nisso, tentar melhorar a tua situação financeira, a te ensinar a ser uma pessoa mais próspera, tá? E o tema de hoje é exatamente sobre isso, sobre prosperidade. Eu vou entrar num tema um pouco polêmico, é um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, tá? É sobre os judeus. E se a gente olhar ali para a região do Oriente Médio, tá tendo um conflito muito grande ali entre os judeus e os palestinos, tá? Muito por conta de uma invasão que aconteceu lá atrás, por conta de alguns terror, não vou poder falar o nome aqui, mas você já sabe de quem que eu tô falando. Eles invadiram ali o Estado de Israel, aconteceu todo aquele tumulto e a situação lá ficou muito brava. Israel começou a se defender, invadiu ali a faixa de Gaza. Como eu não sou um cientista político e eu muito menos entendo muito pouco de geopolítica, tá? Eu não vou entrar nesse tema do conflito em si, tá? O vídeo de hoje é muito mais sobre a situação próspera do povo judeu, como esse povo aprendeu ali ao longo de milhares de anos, porque a religião judaica, a religião hebraica, é uma religião muito antiga e tem muito a nos ensinar sobre prosperidade, tá? Diferente de outras religiões, a religião judaica é uma religião próspera, que ela não demoniza o dinheiro. Muito pelo contrário, ela dá muito valor ao dinheiro, porque ela entende que o dinheiro é um meio para que seu povo, o povo judeu, possa viver da forma que ele escolheu viver. E sem mais delongas, gente, vamos para a vinheta de hoje, que o vídeo de hoje está muito interessante. Ah, desde já, tá? Me desculpa, tá tendo um barulho aqui na rua muito forte. Eu até pensei duas, três vezes em gravar o vídeo de hoje. Mas se eu não gravasse agora, eu não ia gravar, então é o que tem para hoje. Para você que se incomoda com esse barulho aí, já peço minha desculpa. Se você puder dar aquele joinha, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo. Bom, gente, eu queria começar falando nesse vídeo sobre uma grande inspiração que eu tenho, que é exatamente alguns judeus que eu conheço e acompanho. E para você que não sabe do que eu estou falando aí, o povo judeu, gente, a cultura judaica é uma das culturas mais promissoras, resilientes no mundo, tá? E eu não estou falando aqui daquela teoria de conspiração que eles são donos do sistema financeiro, que eles são donos de banco, que eles controlam ali a economia mundial. Não é nada disso, tá? Isso aí é balela, não existe. Mas existe uma coisa muito verdadeira. O povo judaico, ele é muito promissor no que ele faz, porque é uma cultura que já vem ali de milênios, mesmo milhares de anos, que eles estudam baseado na religião deles, que faz esse povo ser tão unido, esse povo ser tão é, carismático, é um povo ali que ele é bem unido, ele é resiliente. O povo judeu já passou por diversas guerras ali, até para conquistar o Estado de Israel, que é o Estado que hoje em dia é aquela região ali que são concentrados os judeus mesmo. Há 50, 60 anos atrás, vários países ali do Oriente Médio tentaram invadir o povo judeu, e o povo judeu sozinho lutou, tá? Se uniu e lutou contra esses países todos e conseguiu perseverar. Eles conseguiram vencer, tá? Eles são um povo muito unido nesse sentido. E ainda falando dos judeus, eu vou falar alguns judeus aqui que eu conheço, assim, não que eu conheço pessoalmente, tá? Mas da televisão, artistas, pessoas relevantes, tá? Aqui do Brasil mesmo, a gente tem uma das famílias mais ricas aqui, que é o Grupo Safra, do Banco Safra, tá? É uma das, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que é uma das famílias mais ricas do Brasil, que criou aquele Banco Safra, tá? E é um povo, é uma família muito promissora. Aqui mesmo na minha cidade, tem um grupo chamado Grupo Elbor, tá? É um grupo muito promissor.
É um judeu, tá? Chamado seu Henrique Borisstein. Ele veio com a família dele há muito tempo aqui para Mogi das Cruzes. E eu lembro, tá, que a primeira loja que ele criou aqui em Mogi foi uma lojinha de móveis. Eu não lembro o nome agora para falar para vocês, mas essa loja de móveis ele começou a comprar imóveis, começou a comprar terrenos e hoje ele é um grupo muito forte, inclusive aberto até na Bolsa de Valores, tá? Que o Grupo Elbor é um grupo muito forte aqui no Brasil mesmo, tá? Se a gente for olhar para fora, ali a gente tem vários exemplos ali de prosperidade. Começando ali pelo próprio dono do Facebook, que é do grupo Meta, que é o Mark Zuckerberg, é um judeu aí muito promissor. Um mesmo dos sócios aqui do Google, que é dono aqui do YouTube, também é um judeu muito promissor, tá? Tem um artista americano que eu gosto muito, gente, vocês vão saber de quem eu tô falando. O Adam Sandler, eu estava vendo alguns filmes dele há algum tempo atrás, e se você já assistiu um filme do Adam Sandler, ele sempre ele faz questão de colocar a religião dele nos filmes que ele participa. Então, nos filmes que ele participa, você vai ver que ele é um judeu ali, tá? Ou um judeu quebrado, mas ele é um judeu ali. E você vai ver outra coisa muito importante que faz parte da cultura judaica, é que as mesmas pessoas sempre participam ali do filme dele. Se você for ver Gente Grande, é uma reunião de todos os amigos que participam de todos os filmes dele. Aí você vai me falar, ah, mas eu detesto o filme do Adam Sandler, um filme besta, um filme bobinho, né? E eu concordo com você, geralmente são filmes bem bobinhos, com exceção desse último filme que ele fez, que se chama Joia Bruta, inclusive que ele ganhou até um Oscar por isso, se eu não me engano, né? A maioria dos filmes dele são muito bobinhos, mas esse é um cara muito esperto, gente. Por exemplo, ele tem a produtora dele mesmo, então ele produz os filmes dele, ele não procura quem possa financiar os filmes dele, ele produz, ele coloca as pessoas que ele gosta nos filmes dele, então ele é autossuficiente ali no ramo do cinema americano. É um dos artistas mais bem pagos do mundo, mesmo fazendo esses filmes bobinhos que a gente conhece dele. Então é um dos judeus ali que me inspira. E eu vou falar para vocês hoje, gente, alguns dos segredos dos judeus que fazem ele ser esse povo tão promissor, esse povo tão resiliente que eles são, né? O primeiro, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do Hanukkah. O que é o Hanukkah para quem não conhece? O Hanukkah é o equivalente ao Natal cristão, tá? O Hanukkah para eles duram em média ali de 7 a 8 dias e é o equivalente ao Natal para a gente. Eles têm um ensinamento muito bacana que eu acho muito legal. Eu vou resumir aqui, tá, para compartilhar para vocês, que é um ensinamento que já vem de milênios mesmo, que eles ensinam para as crianças em fase de crescimento. Enquanto os cristãos, os brasileiros, o povo né, de maneira geral, tem essa ideia que no Natal a gente tem que presentear as crianças, tem essa questão do consumismo e tudo que se tornou o Natal. Para o Hanukkah, tá? O interessante para ele é presentear as crianças com dinheiro, exatamente, com dinheiro mesmo. Porque diferente das crenças, e eu cresci numa crença muito forte, que eu sou cristão, eu sou formado em uma família cristã, tá? Que o dinheiro era o fim da humanidade, que o dinheiro foi criado por aquele lá de baixo, tá? Que o dinheiro é coisa do capiroto, que o dinheiro é uma coisa ruim, que os ricos vivem para acachalhar o pobre, e a gente sofre por esse mal que é o dinheiro. Na verdade, a maioria das religiões prega muito isso, tá? Diferente da religião hebraica, que da religião judaica, que eles pregam exatamente diferente. O dinheiro na religião judaica, ela não é essa coisa ruim. Na verdade, o dinheiro é um meio para eles poderem viver da forma que eles precisam viver, tá? O povo judeu é um povo que ele preza muito o trabalho. O trabalho é uma coisa muito promissora no povo judeu. Enquanto a maioria do resto do mundo, e eu vou falar aqui de brasileiro que adora não trabalhar quando não precisa, a gente vai ver agora o exemplo da pandemia, que tanta gente ficou em casa quando podia estar fazendo alguma outra coisa. Não, o povo judeu, ele acha que aquilo para ele deixar de trabalhar, deixar de contribuir com a sociedade, é um pecado mortal mesmo na religião deles, tá? Aí voltando ao tema do vídeo, voltando agora ao assunto que eu estava comentando com vocês, no Hanukkah, que é o equivalente ao Natal judeu, eles gostam de presentear as crianças com dinheiro.
tá? Por quê? Ali tem toda uma regra de ensino para essas crianças, tá? Para aprender a lidar com dinheiro, tá? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui bem básico, tá? Um pai ali, ele dá para o filho R$ 100, um equivalente a R$ 100, tá? E já tem algumas regras estipuladas sobre o que o filho, sobre o que a criança vai fazer com aqueles R$ 100. Ela separa 5 caixinhas, tá? Que ela vai colocar em cada caixinha uma parte obrigatória daqueles R$ 100, tá? Na primeira caixinha, ela é obrigada a colocar 10%. Ou seja, eu vou dar um número aleatório aqui, ela é obrigada a colocar R$ 10 dos R$ 100 na primeira caixinha, que é uma caixinha do dízimo, tá? A primeira coisa que o judeu faz é pagar a sua religião, é pagar pela sua crença, tá? Então ali ele está contribuindo com a sua religião. Então o dízimo para eles é sagrado, 10% vai direto para o dízimo, tá? A segunda caixinha é uma caixinha que para eles é muito sagrada, tá? É um povo criado baseado nisso, que é a caixinha da caridade. E daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho de caridade para vocês, como eles gostam de estar aberto a ajudar o próximo deles, da linhagem judaica, é um povo muito unido nesse sentido. Na caixinha da caridade também, eles são meio que obrigados a colocar mais 10% ali, que é uma caixinha para ajudar o próximo, ou seja, mais R$ 10 é colocado naquela caixinha, onde a criança ela é ensinada a pegar aquele dinheiro e a ajudar quem esteja mais necessitado, uma criança com uma situação mais vulnerável para eles. Porque aquilo é muito importante para eles, ajudar o próximo. E nessa caixinha, é uma das caixinhas mais importantes, ou seja, é um dos ensinamentos mais importantes, porque o judeu que ele cresce nesse ensinamento, ele sendo um judeu ali filantropo, ele é um judeu muito bem visto na sociedade dele, tá? Ele é uma pessoa muito mais digna de confiança. Ou seja, é uma pessoa que compensa você investir nos projetos dessa pessoa. Geralmente esse judeu que já é uma pessoa próspera e é filantropo, gosta de ajudar o próximo, é uma pessoa para você se investir e geralmente os projetos dessa pessoa são muito bem aceitos pela sociedade. Eu acho que é muito legal porque gera essa conectividade que a gente tenta tanto buscar aqui por outros meios, ou seja, pagando para a gente ter amigos mais próximos ali, para o cara te apresentar e te fazer um favor. Não, na caixinha da caridade deles ali, eles já resolvem vários problemas, tá? Porque ela vira uma pessoa muito próspera e digna de se ajudar quando ela precisar também, tá? A terceira caixinha deles também, que é uma caixinha muito mais bem importante no povo deles também, é a caixinha do investimento, tá? Eles são doutrinados, aí já não é muita obrigação, tá? A colocar 20% daquele dinheiro que a criança ganhou, ou seja, os R$ 100, colocar R$ 20 naquela caixinha de investimento. E nessa caixinha é para a criança fazer o dinheiro dela render. Ela precisa dar um jeito daquele dinheiro se transformar em mais dinheiro. Seja com pequeno comércio, empreendedorismo desde criança, tá fazendo alguma coisa para fazer aquele dinheiro render. Já ensina a criança a ser um empreendedor desde criança. Olha que riqueza, que a gente não tem muito aqui, mas é um povo que já ensina há milhares de anos as crianças a agirem dessa forma, tá? A quarta caixinha que eles colocam é a caixinha da poupança pra gente, tá? É a caixinha da reserva de emergência para eles. É a caixinha do se precaver. Então ali eles colocam mais 10%, ou seja, o equivalente a mais R$ 10 naquela caixinha para poupança, para guardar dinheiro, para se precaver em qualquer situação que eles não esperam, tá? E se a gente for somar essas caixinhas que eu somei até agora, deu R$ 50, né? Sobrou R$ 50. Esses R$ 50 a criança pode fazer o que quiser no caso dela. Comprar um brinquedo para ela, fazer o que ela gastar com o que ela quiser. Se a gente pegar esses ensinamentos que eles dão nessas regras das caixinhas, gente, é um ensinamento para a gente levar para nossa vida, tá? Por quê? Quando essa criança ela se torna adulta, ela já sabe que 50% das receitas dela é destinada a atos desde o investimento, reserva de emergência, ajudar o próximo. Se você tem uma religião ali, você
contribuir com aquela tua religião, com aquela coisa que te faz bem, tá? E para você que não tem religião, não tem problema, contribuir com aquilo que te faz bem. O essencialismo prega muito isso. Você tem que dar valor e gastar com aquilo que te faz bem, tá? Então aquilo nos ensina muito. E só 50% das receitas dessa pessoa é destinadas ao gasto da família dela. O povo judeu tem uma outra coisa muito importante, que muita gente acha que o povo judeu é um povo mesquinho, é um povo avarento, mas na verdade não, gente. O povo judeu, ele dá muito valor ao dinheiro que ele ganha, tá? Ele dá muito valor e ele sabe, ele não gasta o dinheiro com o que ele não precisa. Quando ele tem pouco dinheiro, ele começa a se condicionar a viver numa faixa de vida mais baixa mesmo, tá? Num padrão de vida mais baixo, para ele se condicionar a viver com aquele dinheiro que ele tem. Coisa que muita gente que você deve conhecer aí não faz, né? O povo judeu tem muito isso, tá? Ele se condiciona a viver naquela situação. Quando eu estava falando agora há pouco sobre a segunda caixinha, que é a caixinha do ajudar o próximo, o povo judeu, ele tem uma coisa, gente, com a pobreza, tá? A pobreza para ele é um dos piores flagelos que o próximo pode sofrer. É como, eu vou relativar aqui, tá? É como se o próximo tivesse um doente, se tivesse muito doente. E ele precisa ajudar aquele próximo que está doente, tá? A pobreza para os judeus é como, literalmente como se fosse um flagelo muito grande, é como se fosse uma doença mesmo. Então ele vê o próximo ali numa situação de vulnerabilidade muito forte e ele precisa ajudar. Isso é muito importante porque ele vê ali na situação. E quando aquela pessoa está se levantando naquela situação, sendo ajudada por outras pessoas, ele se vê na obrigação de não depender daquilo por muito tempo, porque ele sente vergonha de depender dos outros para sustentar a vida dele. O judeu, ele tem essa vergonha, então ele aceita ser ajudado, mas ele precisa sair daquela situação o mais rápido possível, arrumando um trabalho, empreendendo, fazendo o que quer que seja, para sair daquela situação. É uma das coisas que também a gente tende a aprender muito com o povo judeu, né? Olhando todos esses sentidos que eu falei para você hoje, se a gente for olhar, não só os judeus que vivem hoje ali no Estado de Israel, que já é um país muito próximo, se a gente for comparar, é um país pequeno, mas extremamente próspero, e todos os outros judeus que vivem espalhados no resto do mundo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, são das pessoas mais ricas que tem, e não tem nada a ver com aquela ideia antissemita que é um povo ali que controla a economia mundial, não, gente. É um povo que sabe, desde o tempo, 1000 anos antes de Cristo, eles já trabalhavam ali com a ideia do empreendedorismo, dando valor ao dinheiro que eles tinham e fazendo o dinheiro render. E tem um ensinamento que passa para eles de geração em geração ali, a contribuir com o próximo, a ser um povo promissor, tá? Coisa que, na verdade, quando eu falo que é um povo próspero, eu não estou falando que todos os judeus sejam um povo próspero, tá? Lá existem também os pobres, mas lá a exceção é o cara pobre. Eu vou te fazer uma pergunta aí. Você já viu na rua aqui, ó, andando pelo Brasil, um mendigo que se declarou judeu? Ou você já viu algum judeu pobre por aí? Cara, procura. Se você achar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler para você. Existem judeus pobres, mas eles são a exceção à regra. Diferente aqui quando a gente vê a situação brasileira, que a maioria é de pessoas mais pobres, né? Os ricos aqui são uma exceção à regra. A proporção de pessoas ali mais com dinheiro, separando da grande maioria, que são pessoas ali que vivem até abaixo da linha da pobreza, é muito grande. A maioria está abaixo da linha da pobreza. E muito por conta da cultura da gente, que não ensina a gente o valor do ensino financeiro mesmo, tá? A gente não tem nada de ensino financeiro. Então eu não vou me estender demais, esse vídeo aqui já está ficando ali com o próximo mais de 20 minutos, tá? Eu sei que eu resumi bastante a situação, mas é muito importante você se atentar, principalmente nesses 5 temas que eu falei para vocês, que são as 5 caixinhas que o povo judeu ensina para os seus filhos a ser pessoas mais próximas, a ser pessoas melhores. Quando eles doam, eles não esperam nada em troca, a não ser que eles sejam reconhecidos como uma pessoa filantropa mesmo, tá? E eu acho muito legal esse ensinamento. Gente, se você me acompanhou até agora, ó, não se esquece de dar aquele joinha. O joinha é o pagamento aqui para quem faz vídeo aqui, para quem é criador de conteúdos. Dá trabalho fazer, e eu tô fazendo, eu sei que numa situação muito boa. Olha o barulho aqui, ó.
Então me ajuda aí, se você puder me ajudar, dá aquele joinha pelo menos, tá? Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, a continha nova, tem poucos seguidores, mas eu vou começar a postar muita coisa por lá, vai ser muito importante ter você lá comigo. E obrigado, investidor, se você preza pelo essencialismo, e para você que sabe que o dinheiro não é o fim, ele não vai te trazer a felicidade, mas ele vai te dar a liberdade para você escolher ser feliz, então vem comigo, tá bom? Esse é o canal Investidor Essencialista. Valeu, gente, até a próxima. Fui!